Abre em Daniel 6, por favor. Daniel na cova dos leões. Versão ARA? Almeida Revista e Atualizada. Então vou fazer a leitura aqui, só para ficar registrado aqui na gravação, fica mais fácil do pessoal entender. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Uma curiosidade aqui, né? Dario é um personagem que a arqueologia não se dá bem com ele não, porque eles não conseguem comprovar que ele existiu. Só que tem uma série de argumentos, acho que eu não sei com quem que eu comentei isso, não sei se foi com o Ferreira, de pessoas tentando desqualificar o livro de Daniel como tendo sido escrito por Daniel mesmo. Muitos estudiosos vão dizer que Daniel foi escrito pelos Macabeus. Pelos Macabeus, em um período muito depois do que é narrado no livro de Daniel ter acontecido, né? Por que eles batem muito nessa tecla? Porque a partir de Daniel capítulo 7 em diante, ele começa uma série de revelações escatológicas, né? Que elas são tão precisas, principalmente Daniel 11. Ele é tão exato no detalhismo, falando a princesa vai casar com não sei quem vai avançar, e aí depois ele recua com o exército dele, e a nação do sul prevalece sobre a nação do norte. Ele é tão detalhado nas idas e vindas dos exércitos, de quem casa com quem, que o ímpio, ou o descrente, ou o teólogo carnal, ele vai dizer assim, não, isso aqui não pode ter sido escrito antes, foi escrito depois que aconteceu. Para ser tão exato, seria como se o cara chegasse e escrevesse hoje sobre as batalhas da Segunda Guerra Mundial e depois dissesse, não, isso aqui foi revelado em 1800. Agora, as batalhas, os detalhes, quantos foram, aonde marcharam, aonde aconteceu, quem recuou, quem avançou, quem fez acordo com quem. Então eles falam, não, isso aqui foi escrito depois. Só que uma série de detalhes culturais, aquela sociedade dos Macabeus, a sociedade israelita da época dos Macabeus, eles não teriam como ter conhecimento. E eles são comprovados no livro de Daniel. Essa questão dos sátrapas é uma delas. A regulamentação que os persas faziam, outorgando autoridade para alguns representantes locais, para tentar aculturar aquela sociedade, a cultura persa, era prática deles. Então, alguns entendem, por conta disso, que Dario realmente é um personagem histórico. Ele era um regente colocado lá por Ciro, e Ciro era o governante, né? Então, Dario como regente instituído, e você tendo Belsazar como 02, isso também explica por que naquela passagem que aparece a mão escrevendo na parede, né? Mené, Mené, Tekel, Parsim, né? Você foi observado, foi julgado, e pesado na balança, foi julgado e foi achado deficiente, né? Que é Deus falando isso para Belsazar. Ele fala assim, olha, quem conseguir decifrar o que está escrito na parede aqui vai ser o terceiro no meu reino. Essa passagem é curiosa, porque ele fala assim, vai ser o terceiro. Por que ele não fala vai ser o segundo? Porque ele não era o primeiro, ele era o segundo. O primeiro era o regente, que era Dario, né? Então, isso aqui é uma das comprovações arqueológicas de que o livro de Daniel é exato e realmente foi escrito por Daniel, né? Então, continuando no verso 2. E sobre eles, 3 presidentes. Então, sobre os sátrapas, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, aqui é para comprovar aquilo que eu já tinha falado antes, né? A gente vê na escrita de Jeremias 29, Deus dando orientação para o povo que estava lá, desterrado, falando assim, olha, onde vocês estiverem, vocês têm que ser bênçãos. Então, você está aí contra a sua vontade, você está aí se lamentando que você foi tirado da tua terra, que você não tem mais acesso ao templo, que você não pode mais fazer os sacrifícios. Mas eu digo para vocês, fui eu que levei vocês aí.
É resultado do pecado de vocês? É resultado do pecado de vocês. Mas eu fiz vocês irem para aí. Então eu quero que vocês sejam bênção aí. Então vocês vão abençoar a cidade, vocês vão orar pelas autoridades, vocês vão servir com excelência. E aqui ele repete isso mais uma vez. Ele fala que em Daniel havia um espírito excelente. E ali o espírito é com E minúsculo porque não é o espírito, né? É o quê? É a disposição de ser excelente. É isso. Nele havia a vontade de ser um bom profissional, vamos dizer assim. É como a gente pode experimentar isso na nossa carreira de militares quando a gente é movimentado para um lugar que não quer, né? E aí, mas eu sou soldado, eu não sou movimentado. Às vezes é movimentado de setor de trabalho. Quando você é colocado por uma força superior a você em um lugar que você não queria. E aí, é um lugar que você não queria, é um lugar ruim. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Você tem 2 sessões para você ir. Uma, cheia de crente, o pessoal ora, fala em línguas, a outra, né, é cheia de endemoniado, né? É trevas, perseguição, luta. Você, como crente, você deveria orar para ir para qual delas? Para das trevas e não para a da luz. Por quê? Porque a da luz já está iluminada. Você tem que ir para onde há trevas, certo? Então, isso aqui eu vejo como Deus também usando o pecado dos israelitas para levar a luz a um lugar onde não tinha luz. Então Daniel foi essa luz, ele tinha essa disposição. Caramba, já que eu estou aqui, eu vou servir bem. Vou servir bem Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Com o quê? Com os dons que Deus me deu. Então ele tinha sabedoria acima da média, tinha conhecimentos que ele adquiriu ao longo dos anos sendo estudado para isso, mas ele tinha o sobrenatural, ele tinha dons sobrenaturais. Entre eles, aquele que ele usou com frequência, que é a interpretação dos sonhos e das visões, né? Então, ele fala, não, esses dons aqui são para o povo judeu, para o povo de Deus, eu não vou usar esses dons. Não, ele não teve essa distinção, né? Ele usava esses dons, inclusive, para ser uma bênção, né? Para os babilônicos. Tanto que, em uma das advertências dele para Nabucodonosor, ele fala assim, porque o senhor não se arrepende, muda teu caminho, né? E Deus não vai executar o juízo que ele está pensando em executar sobre o senhor. Ou seja, não é aquele pensamento, eu vou ficar quieto, não vou revelar o que Deus tem. Para quê? Para que ele se lasque. Por quê? Porque ele é o meu algoz, né? Aí lembra que eu fiz um link lá com a menina, né? A menina de Naamã, né? Que tinha sido levada como escrava numa das campanhas da Síria. Campanhas essas que foram levadas a bom termo por Deus, ou seja, Deus usou o Naamã para que ele fizesse as conquistas que fossem necessárias, e numa dessas ele levou a menina como serva, né? E ela podia estar lá também com esse mesmo sentimento de, eu fui levada como serva, estou aqui me lascando, né, longe da minha família, longe da minha vida, longe das coisas que eu conheço, perdi minha identidade. Então, ele que se exploda. Não, ela revelou aquilo que ela conhecia, né? Ela tinha uma revelação de Deus e ela fez conhecida essa revelação que ela tinha de Deus. Nós, como cristãos, a gente discutiu isso aqui outro dia, né? Como às vezes a gente tem a impressão de que o ímpio... Quando eu falo ímpio, vocês entendem o quê? O não crente? O que não serve a Deus. Mas de onde vem a palavra ímpio, vocês sabem? Ímpio é aquele que não tem piedade. E o que é piedade? Amor às coisas de Deus. Amor àquilo que é de Deus, sagrado. Então o ímpio é aquele que ele não ama Deus. É isso. Ele não ama Deus, ele não ama as coisas de Deus, ele não tem preocupação com o pensamento de Deus. Ele não tem esse tipo de sentimento, né? Então a gente estava aqui discutindo, se o cara não tem esse tipo de sentimento, como ele vai ter a mesma reação que você teria diante de uma situação de um dilema moral, por exemplo? Ele não vai ter, né? Por quê? Porque os critérios dele de julgamento são outros. Eu coloquei no grupo... não foi o grupo da igreja, não foi o grupo... Aqui também é a igreja, mas é o grupo da igreja que se reúne no final de semana, não da que se reúne durante a semana. Mas talvez eu vou colocar aqui então. O link para 4 filmes que eu assisti recentemente com a minha esposa. Eu assisti num streaming, né? Mas eu descobri que eles têm no YouTube, por isso que eu passei os links do YouTube, que aí todo mundo pode assistir. Um deles, já deve ter visto, também você também já deve ter visto, que é a história do Richard Van Brun, que é o cara que iniciou o Ministério da Voz dos Mártires, né? Não? Não? Caraca! Richard Van Brun, ele é um pastor da Romênia, que estava na Romênia quando a União Soviética tomou conta da Romênia. Ou seja, acabou a Segunda Guerra Mundial, os espólios foram repartidos e aquela região do leste europeu ficou para a União Soviética
dominar, né? E aí eles estabelecem um regime comunista na Romênia. E nessa de estabelecer um regime comunista, eles começaram a o quê? Perseguir as igrejas. Por quê? Porque o comunismo raiz, por essência, ele é ateu. Se ele despreza a Deus, eu não diria que ele é ateu, porque na verdade ele coloca uma outra figura para ser idolatrada, que é o Estado ou os representantes do Estado. Mas essa é uma outra conversa filosófica que a gente não vai ter agora. Mas de qualquer maneira ele desprezava a religião. E aí eles começaram a cooptar as igrejas da Romênia. Só que esse Richard Van Brand se levantou contra isso. E aí ele começou a ser perseguido. E até o ponto que ele foi preso, fica 14 anos na prisão, sendo torturado. A mulher dele também foi presa, foi torturada. Esse filme que eu botei lá, vou botar no grupo também, chama-se Torturados por Cristo. Onde ele conta a história dele, basicamente, mas de alguns outros que estiveram na prisão com ele, né? Eu até coloquei na hora que eu divulguei no grupo lá da igreja que se reúne no final de semana. Falei assim, cara, se você assistir isso aqui e você não ficar constrangido, questione sua salvação. Cara, porque eu assisti aquilo ali e falei assim, caramba, às vezes a gente murmura, cara, pelo mínimo do mínimo, o cara, ele tava, pra vocês terem noção, cara, ele relata, né, esse documentário, é quase que um documentário, Torturados por Cristo, é baseado no livro Torturados por Cristo, né? E ele, então, são realmente as experiências dele. E ele tem um momento lá que ele narra, né, que ele apanhou tanto nos pés, ele era amarrado, tipo pau de arara, sabe? Sim. Pendurado, assim, algemado, com os braços passando no meio das pernas, né? E ele pendurado num pau. E o cara dando pancada nos pés dele. Ele falou que apanhou tanto que ele nunca mais andou direito. Sequelas ali. Ele era colocado num cubículo, onde você só tinha espaço para ficar em pé, é uma caixa cheia de prego, e ele tinha que ficar em pé. Você não podia inclinar nem para um lado ou para o outro, porque senão você era perfurado pelos pregos. Ele falava que às vezes ele ficava dias ali. Dias em pé, dentro de uma caixa, sem poder se mover para a esquerda e para a direita. Para o mal. Só que o que é interessante, ele fala que ele tinha um amor pelos soviéticos, né? Ele odiava e até antes dele morrer, ele falava que ele odiava o sistema comunista, mas não as pessoas. Ele tinha misericórdia dessas pessoas, porque ele falava que elas estavam entregues à sua própria natureza. E ele, no filme, mostra um diálogo dele com o torturador. E o torturador fala que ele não acredita em Deus, então não tem consequências para o que ele vai fazer, então ele pode liberar a maldade dele sem limite, sem preocupação, né? E aí ele, na narrativa dele do filme, ele fala, né, que eles estavam entregues às próprias sombras, às trevas do seu coração, e mergulhou ao máximo na escuridão da própria natureza do homem. O que ele está querendo dizer? Caramba, qualquer um pode ser aquilo ali. Qualquer um tem o potencial de ser aquilo ali, né? Inclusive ele, né? Inclusive ele fala no início que quando ele foi salvo, ele fala, eu não tinha nada de bom, mas Deus me salvou. Tipo assim, ele tinha esse reconhecimento. Assistam, vamos colocar lá. E é rapidinho, 1h12 só, esse documentário. Mas, por que eu comecei a falar disso? Porque ela está falando da menina, né? Isso. Então, você às vezes é colocado em certas situações que não queria. Foi por isso, por causa das situações, né? Como Richard Van Brand foi colocado naquela situação. Eu quero ser torturado. Não, ele se posicionou por Cristo. Mas tem uma fala interessante que aparece 2 vezes no documentário. Ele fala assim, eu não tenho outra escolha, porque eu não pertenço mais a mim mesmo. Então, eu pertenço a quem? Eu pertenço a Cristo, eu não pertenço mais a mim mesmo, então eu não tenho outra escolha senão me posicionar por Cristo. Vocês percebem? Então, assim, num local que ele sabia, ele ia, pessoal, assistam lá, ele ia no quartel dos soviéticos, fingindo que ia comprar relógio, que os soviéticos eram fascinados por relógio, ele dizia. Então eles roubavam relógios e revendiam no mercado negro lá. Aí você tinha que ir até o quartel dos soviéticos para comprar relógio. Ele ia lá com o pretexto de comprar relógio para pregar o evangelho para os caras. Dentro é isso, cara. Você percebe isso? Cara, você olha aquilo ali e fala, caramba, e eu? Estou fazendo o quê? Eu estou sendo a igreja que deveria ser? Eu estou tendo essa postura proativa de saber que eu não pertenço mais a mim mesmo? Se eu não pertenço mais a mim mesmo, então a murmuração perde total sentido, pessoal. Por quê? Porque normalmente a gente murmura
pensando que a gente não teve aquilo que a gente deveria ter, ou que a gente não herdou aquilo que deveria herdar, ou a gente não conquistou aquilo que deveria conquistar. Quando você enxerga que você não tem nada, não conquistou nada, não pertence a si mesmo, então não tem como você reclamar. Porque tipo, cara, assim, tem uma hora que o cara fala assim, olha, eu tenho, o torturador, né, ele fala assim, eu tenho o poder de te soltar daqui, né, você me deu os nomes dos teus companheiros da igreja secreta, né? E é interessante que ele mostra a rotina da igreja secreta. A gente se reuniu nas casas, né? Em secreto, onde as pessoas estavam louvando a Deus, né? Não tinha como ter templo, não tinha como ter nada, né? E aí, o torturador fala isso para ele, e, eu tenho o poder de te soltar, né? E ele fala assim, eu não tenho escolha, porque eu não pertenço mais a mim mesmo, né? Aquilo que ele fez por mim já é o suficiente. Você está então me oferecendo duas opções, né? Ou eu te dou os nomes e sou um traidor, né? Ou eu não te dou os nomes e você vai me matar, mas aí eu vou mais rápido para perto daquele que eu amo, né? Tipo assim, então tá bom, então eu tô no lucro. Aí o cara falou, não, então ele fala assim, nós somos como os nazistas, que são assassinos, né? Vamos manter você vivo, sentindo dor. Então ele fala assim, eu não vou te matar. Tipo assim, ele fala assim, eu não vou te matar. Então, já que morrer para você é lucro, então eu vou te manter vivo, sofrendo. Entendeu? Tanto que tem uma cena, não é spoiler, vamos lá. Tem uma cena lá que tem um outro companheiro dele sendo torturado e firme. Aí pega um filho dele. Aí botam na frente dele. Aí ele, não, eu falo o que vocês quiserem, eu falo o que vocês quiserem. Mas solta meu filho, o cara chorando assim, o filho apanhando com um pedaço de cano. É pesado, irmãos. E aí o filho fala, não, pai. Não seja um traidor. Permaneça firme. Pregue o evangelho, o filho, irmãos. Irmãos, assim, eu fico até arrepiado. Assim, só o Espírito Santo para fazer isso. Só o Espírito Santo para fazer isso. Então, assim, esse sentimento que eu estou falando de Daniel, né, de ser excelente, estando no meio de um lugar hostil onde você não queria estar, é o que Richard Van Brand teve na cadeia. É o que a menina teve lá diante de Naamã. É o que nós devemos ter na nossa rotina. Às vezes Deus vai nos levar para situações que nós não queríamos, né? Eu não queria ficar sem carro, porque meus filhos dependem do carro. Eu não queria ter que gastar 30 mil para consertar o carro se for preciso, né? Um papane sinistro aqui no meu carro lá. Mas a pergunta que eu fiz com a minha esposa foi, o que Deus quer? Não, por que o Senhor fez isso? Pessoal, um carro nem se compara a outras coisas que aqueles caras passaram na prisão, lá na Romênia, por exemplo, ou os apóstolos passaram sendo perseguidos, ou Cristo passou injustamente indo para a cruz por causa dos nossos pecados. O que é um carro? O que é bem material? 30 mil reais, 100 mil, 1 milhão, o que é isso? Não se compara. Então a minha pergunta não é, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Não, para que ele está usando isso? O que o Senhor quer, Deus? O Senhor quer que eu faça o quê? O Senhor está me dando uma direção? Então só me dá clareza. Foi a minha única oração com a minha esposa. Deus, dá clareza exatamente como a gente tem que proceder, qual é a nossa postura. Porque eu não sei se eu estou compreendendo bem todo o cenário. Então, para uma coisa boba como um carro, né? Imagine para coisas mais complexas, como a salvação de uma vida. Por quê? Porque aquele homem, Van Brand, foi colocado na prisão para pegar para os russos, para dar testemunho para os russos. Tem uma hora que o carcereiro vai falar, você está orando de novo? Porque não podia orar, era proibido orar. E aí, todo dia ele fazia o quê? Daniel se ajoelhava para orar. Em que horário? O horário que os caras faziam a ronda, cara. Tipo isso, cara. Aí toda vez ele era levado e apanhava. Ele não podia pregar também. Aí tinha alguns momentos que eles estavam em cela comunitária. Aí estavam lá pregando. Aí o cara pregando de novo, aí levava o cara lá. Tem uma cena que leva um pastor para longe da cela, apanha. O cara volta todo quebrado. Aí quando ele volta, senta. Onde é que eu parei? Aí, bem-aventurados, pregando as bem-aventuranças. Onde é que eu parei? E continua. Irmão, isso é loucura. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. E aí, a gente fica
às vezes chateado, triste, com coisas banais, passageiras, que vão passar, irmãos. Vão passar. Porque a gente não é dessa terra, a gente não pertence a este mundo. Então você vê isso acontecendo aqui com certa frequência, né? E aí, então continuando, né? Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então falaram assim, caramba, esse cara, um judeu estrangeiro sendo posto sobre nós aqui? Porque eles não eram persas também, então eram babilônicos, dominados por um outro povo, persa, que ia botar locais para governar, para fazer aquela aculturação que eu falei. Então, eles esperavam que não, eles vão botar babilônicos, né? Aí vai e pega um judeu. Aí não, peraí, aí já é demais, aí eu já não aceito botar um judeu aqui, né? Então, vamos procurar alguma coisa para pegar esse cara. Por quê? Inveja, irmãos. Inveja. Por quê? Porque viam que ele fazia tudo com excelência, onde ele colocava a mão, ele prosperava, por quê? Porque ele porque ele era abençoado? Ele era abençoado. Mas digamos assim, o prequel, né? O que antecede a bênção dele é o espírito de excelência dele. Então, assim, não é igual, tipo, vou fazer uma prova, né? Deus vai me ajudar, mas não estuda. Tá entendendo? Minha oração por vocês, no sábado à noite, todo dia eu faço um devocional com a minha esposa. Aí, vamos orar. Aí, na hora de orar pela igreja, por vocês, que iam fazer prova, eu falei assim, Deus, dá a eles o resultado justo, que eles escolham aquilo que eles plantaram com seus estudos. Por quê? Porque eu não posso virar e falar assim, Ferreira não estudou nada. Deus, faz ele passar. Deus é um Deus de justiça também, né? Não, faça com que ele colha aquilo que ele plantou. Exerça a justiça. Então, o que vocês colheram com as minhas orações foi justiça. Você falou que foi bem, então beleza. Então Deus foi justo. Então, quando você vê Daniel trabalhando com afinco, ele colheu aquilo que ele plantou, sendo direcionado por Deus. Os caras começaram a ficar com inveja, então vamos achar a ocasião nele, né? O trabalho dele para acusar ele. Só que não tinha. Não tinha, o cara trabalhava bem. Fazia por onde? Então, disseram, pois, esse homem, no verso 5, nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então ele falava assim, peraí, qual é a única coisa de que ele não vai abrir mão? Do relacionamento dele com Deus, da obediência dele a Deus. Então, vamos usar isso contra ele. Então, estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Desce aí. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, e não se pode revogar. Isso aqui, pausa para a curiosidade arqueológica da parada. Vai publicar no BCA. E tipo isso. Só que no parcial não pode cancelar, é o BCA que não cancela. Aí que tá. A gente vê o rei Nabucodonosor, ele dando algumas orientações, emitindo algumas ordens, ou alguns decretos, que ele mesmo podia revogar. E ele faz isso nos primeiros capítulos de Daniel. Quando chega nessa parte aqui, como é a lei dos medos e dos persas, é a lei de Ciro, de uma tradição que essa lei não podia ser revogada pelo próprio rei que lançou o édito. Não tinha como os macabeus saberem isso aqui. Esse detalhe da cultura persa, para escrever isso depois. Então isso aqui é mais uma prova de que quem escreveu esse livro estava lá. Ele viveu no meio daquela cultura, porque ele entendia as nuances legais do negócio. É mais uma prova de que esse livro foi escrito por Daniel. Então, por causa disso, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Aqui, vamos lá, é o Richard Van Brun. É o Richard Van Brun. Pô, vou orar. Que hora eu vou orar? A hora que o cara faz a ronda. Pra quê? Pra ele ver orando.
Tanto que chega uma parte que o cara, orando de novo, vai lá e leva ele pro sacode. Aí teve um outro momento, orando de novo. Aí, o seu Deus imaginário que não existe, eu quero lá. Sua mulher tá presa, seu filho é órfão. Tá, e você tá orando pelo quê? Aí ele olha pro cara, eu tava orando por você. Aí o cara vê que ele fica constrangido assim, né? Aí baixa os olhos assim, vai, deixa ele orando, fecha a cela e sai. Então assim, Daniel soube do problema, né? Ele podia chegar o quê? Fechar as janelas, se esconder e falar, vou orar. Não, cara, ele foi com a janela aberta. Percebe que tem um destemor em relação à lei dos homens? E um temor em relação à lei de Deus? Não, eu vou mostrar a eles. Né? Desobediência civil. É quase isso. É uma desobediência civil. É igual o Sadraque, Mesaque e Abednego. É uma desobediência civil. Tem uma lei, mas essa lei me coloca contra Deus, eu não vou cumprir. Só que aqui é interessante. Aqui, vamos lá. Sadraque, Mesaque e Abednego e o capítulo 1 de Daniel, comer os manjares do rei, o mundo usando o Nabucodonosor para tentar te forçar a fazer aquilo que você não faz normalmente. Ou seja, você não come comida contaminada e você não se ajoelha diante de outros deuses. Aqui é a mesma coisa, só que ao contrário. É o mundo tentando impedir você de fazer aquilo que normalmente você faz. Pegaram a diferença? Uhum. Primeiro faça aquilo que normalmente você não faz. Agora aqui é o contrário, não faça aquilo que normalmente você faz. Porque diz aqui que Daniel fazia o que isso? Cotidianamente. Ele costumava fazer isso sempre. Ele não foi orar porque surgiu um problema, não, agora eu vou ter que pedir ajuda a Deus. Não, ele já fazia isso. Na verdade, tem alguns teólogos, estudiosos que dizem que Daniel fazia isso em substituição aos ritos no templo. Porque o templo tinha 3 momentos de sacrifício durante o dia. E aí que diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Por quê? Ou seja, já que eu não estou lá no templo para fazer o sacrifício conforme a lei, né, eu vou fazer o meu sacrifício em oração. Então ele orava nos mesmos horários que o sacrifício deveria estar acontecendo no templo, mas não estava acontecendo porque não tinha mais tempo. Isso. Aí ele fazia isso. Então ele fez aquilo ali um hábito. Então o hábito de relacionamento dele com Deus, a disciplina espiritual de Daniel já era algo que ele fazia cotidianamente. E aí a lei estava dizendo assim, pare de fazer aquilo que você já faz. Tem uma implicação poderosa e fundamentalmente diferente dos éditos anteriores que o livro de Daniel menciona, né? Nos outros estava dizendo assim, olha, aquilo que você não faz, eu quero que você faça. Então se ajoelhe aqui diante dessa estátua e adore. Né? Então é pontual. Essa daqui não, essa daqui aquilo que você já faz várias vezes ao dia, todos os dias, pare de fazer. Então está mexendo com o quê? Com a essência do relacionamento dele e das disciplinas espirituais dele em relação a Deus. Então, assim, pare de orar. Pare de ter esse momento devocional com Deus. Pare de sacrifícios espirituais. Né? Pare com isso. Né? Pare de ser um adorador. Abra mão disso. Às vezes, irmãos, a prática disso daqui, na verdade, a gente vai continuar, não sei se amanhã ou um outro dia, porque não vai dar tempo, já é 28. Mas o que eu posso dizer? Qual é a prática disso? O mundo, o sistema mundano que jaz no maligno, vai querer nos levar em uma direção para que a gente abandone a nossa rotina de relacionamento diuturno com Deus. Lembra lá no Gênesis, capítulo 2, que dizia que Deus vinha ao jardim na viração do dia para conversar com o homem, com a mulher, para se relacionar com eles. Vamos lá, pessoal, é Deus. Que necessidade ele tinha de se relacionar com um ser criado, inferior? Mas ele vinha visitar o homem. Né? Hoje em dia, ele também está disposto a se relacionar conosco. Mas como é que a gente exercita isso com a nossa rotina? Quando eu falo assim, o mundo vai querer que você faça coisas que você não devia ou que você pare de fazer aquilo que você devia. A primeira opção, Sadraque, Mesaque e Abednego. A segunda opção é essa daqui, né? Quer que você pare de fazer aquilo que você deveria estar fazendo.
Às vezes, aqui no exemplo, no caso de Daniel, ele usou o quê? Um sistema legal, né? Impôs uma lei, estabeleceu um édito, falando assim, não faça isso. Mas um sistema mundano de movimento espiritual das trevas vai usar outros expedientes para fazer isso. Os vídeos que eu vou mandar para vocês, né, aqui no grupo, né, são 4 vídeos, são 4 filmes que eu assisti com a minha esposa, foram os últimos 4 filmes que eu assisti. Eu poderia ter assistido outra coisa, concorda? Eu poderia ter assistido... Eu ia falar o jogo do Botafogo. Podia ter assistido o jogo do Botafogo no final de semana. Eu poderia ter assistido... Eu gosto da NFL. Eu poderia ter assistido o jogo de futebol americano. Poderia ter assistido um filme. Eu falei que eu sou nerd. Podia ter parado de assistir a série do Loki que eu ainda não terminei de assistir. Eu podia ter feito várias coisas, pessoal. Visto um filme avulso, aleatório. Eu falei assim, caramba, o que vai me edificar? Aí separei alguns, procurei, vasculhei. Separei algumas coisas no catálogo. Falei, isso aqui me parece ser edificante. Eu falei, poxa, se eu quero ter um momento onde eu não estou estudando, onde eu não estou orando, onde eu não estou cumprindo meu papel de pai e esposo, estou só sentado com a minha esposa aqui, investindo tempo em um lazer conjunto. Por que esse lazer não pode ser edificante? Ele não deveria ser edificante também? Só que o mundo, ele vem te oferecendo no cardápio, né, no menu, uma série de outras coisas para você parar de fazer aquilo que normalmente você faz. Ou seja, para mim, esses filmes que eu vou mandar aqui no grupo para vocês, eles são uma continuação do meu devocional diário. Ou seja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu medito, eu estudo, eu assisto um filme com uma mensagem bíblica interessante, com uma mensagem espiritual relevante. E o mundo quer que você não faça isso. Aconteceu isso comigo ontem, Coronel. Ontem eu, no meu momento, né, cheguei da EBD, almocei e tudo mais. Aí eu falei, aí eu deitei lá na rede e falei, vou agora assistir uns resultados aqui dos jogos que aconteceram no sábado, né, do futebol, Premier League, futebol inglês. Aí, veio aquela conversa com o Espírito Santo. Poxa, é domingo, né? Eu vou ver aqui um pouco do YouTube. Mas é justamente o que o senhor falou, eu poderia destinar aquele tempo para me edificar, crescer espiritualmente, né? O nosso tempo é valioso, irmãos, e a gente não tem o direito de gastá-lo. A gente não tem o direito de gastar o nosso tempo como a gente quer. Richard Mambran. Se eu não pertenço a mim mesmo, então meu tempo também não me pertence. Pertence a Deus. Então tem que perguntar, Deus, como é que o Senhor quer que eu gaste essa coisa tão valiosa que é o meu tempo? Amém? A gente continua na próxima, tá bom?